vidas, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de aflição. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está presente, Ele sempre tem um modo, assim, todo dele, de nos amparar, de estar ali presente. Eu sei que existem momentos em que a gente se encontra aflito, existem momentos em que nos encontramos sobrecarregados, porque somos pegos de surpresa por alguma aflição, algum momento difícil. Mas o Senhor, Ele sempre é por nós, em nome de Jesus. Amém? Confia na presença do Senhor na tua vida. Acredita que Ele está trabalhando e que o melhor vai acontecer para te ajudar. Em nome de Jesus, porque Ele nunca te deixa só. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional diário, onde buscamos a presença do Senhor todos os dias para enchermos a nossa despensa, para repor a nossa despensa e para assim nos encontrarmos preparados na presença do Senhor. Se você sentir no teu coração, você pode clicar no sininho, se inscrever no canal, clicar no sininho para que todas as vidas que tiver, para que sempre que tiver uma atualização, você seja notificado em nome de Jesus. Amém? Deixa o teu like, compartilha esse vídeo para que juntos possamos levar a palavra do Senhor a todos que se encontram aflitos, sedentos, em nome de Jesus. Amém? Continuando a nossa aplicação pessoal, nós hoje vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 13, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje, ela nos diz assim: Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha a capacidade, a terra, para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra hoje ela está nos falando de escolhas, mas também está falando de ganância. A palavra aqui nos mostra a bênção de Deus derramada sobre a vida de Abrão. E nós vemos que essa bênção se estendeu para seu sobrinho Ló.
e que eles se multiplicaram de uma forma, as suas riquezas, as suas posses, que eles não poderiam mais habitar junto. Mas é interessante aqui que as contendas, elas não vinham de Abraão e Ló, vinham dos seus pastores. Eles ficaram em contenda, porque eles não souberam trabalhar ali juntos. Então, Abraão, para evitar que aquilo se desgastasse, ele disse: olha, tudo que está na tua frente, e escolhe. Para onde tu escolher, se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu irei para a direita. E Ló se deixou levar pela ganância dos olhos. Olhou para a campina do Jordão, viu uma campina verdejante, tão farta quanto o próprio Egito, e ali escolheu para ele: não, eu quero ir para ali. E ele foi. Então, ele sai com toda a sua família, com todo o seu gado, com todos os seus pastores, e Abrão fica na terra de Canaã. E Deus, assim que Ló sai, chega para Abrão e diz: agora olha para tudo, para o sul, para o norte, para o oriente, e te darei toda essa terra, no comprimento e na largura. E assim Deus fez com Abrão. Aqui nós aprendemos que as nossas escolhas, ela produz um fruto. Ela produz fruto de bênção, mas ela também produz fruto de maldição. Nós não podemos ser deixados pela ganância dos nossos olhos, porque eles nos enganam. Ló, ele não contou com a presença de Sodoma, com a presença de Gomorra, com o pecado, com a impiedade. Ele quis a fartura da terra. Ele não pensou que aquilo poderia contaminar a sua família, ele não pensou que aquilo poderia contaminar os seus pastores. E ele escolheu ir para lá. E mais tarde na história a gente vê que Ló sai de lá apenas com as suas 2 filhas, que nem a esposa veio. Então, nós temos que aprender com essa palavra que a primeira coisa, quando houver contenda no meio da família, nós temos que ser os primeiros a tomar a direção e a tentar trazer paz, trazer, como eu posso dizer, união. Porque não é para haver tenda na família. Irmãos não é para brigarem, é para estarem unidos. Nem que para que essa união seja concretizada, haja uma separação. Aqui nós vemos que Abraão procura Ló. E ele, sendo o mais velho, ele tinha toda a autoridade para ele escolher, mas ele deixou a escolha com Ló. A palavra hoje, ela está nos ensinando para termos cuidado com a cobiça, com as nossas escolhas. A gente vê aqui que não só Ló, mas toda a sua família foi afetada pela sua escolha. Enquanto Abraão, ele teve bênção mais do que multiplicada, porque aonde Ló olhou e não viu bonança, Deus fez prosperar. É isso que nós temos que acreditar, que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus prosperará. Ali aonde você estiver, Deus estará presente. Isso é o importante das nossas vidas, meus irmãos. Sabermos fazer nossas escolhas. Que nós não podemos estar envolvidos em conflitos, nós não podemos estar envolvidos em desavenças. Nós temos que trazer paz e não desunião, não só no seio da nossa família, mas também no seio da nossa igreja, da nossa comunidade, do canto onde a gente vive e onde a gente habita. Vamos aprender com Abrão a sermos pessoas de paz, pessoas guiadas pelo Senhor. E assim nós veremos que Deus em tudo prosperará os nossos caminhos, porque aonde Abrão colocou a planta dos seus pés, ali foi prosperado. E você vê que as posses de Ló eram tamanhas que ele tomou desde o canto aonde ele estava até próximo de Sodoma. Isso nos ensina: não te aproxima do pecado, não chega perto do pecado. Não ache que você vai resistir. Não ache que você vai conseguir vencer o pecado. Nós temos que fugir do pecado, evitar o pecado. Nós temos que resistir a Satanás. Mas das tentações, nós temos que ir para bem longe. Não brinque com o pecado, porque ele não está aqui para brincar com você. O pecado, ele vem
para trazer morte, para trazer destruição. Então, não abandona a presença do Senhor. Por nada, por ninguém, por nenhuma situação. Esteja ali, fincado na rocha, acreditando que o Senhor está contigo, porque pela fé somos guardados e sarados, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eterno Deus, amado Pai. Ó Deus, a Tua palavra hoje nos ensinou, Senhor, mais uma vez, que temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Mas também nos ensinou, Deus, que nós temos, Senhor, que trazer paz e não contenda. Que aonde houver um conflito, que a gente tente trazer a paz, se assim, Senhor Deus, for possível. Porque a palavra diz, se possível for, tente paz com todos. E muitas vezes a gente não entende, Senhor, essa palavra porque a gente acha, Senhor, que a limitação está em nós. Mas não está. A limitação está no Teu Espírito. Nós temos que ter paz com todos. Não ter, Senhor, mágoa no nosso coração de ninguém. Não ter conflito, Senhor Deus, com ninguém. Não ter desavença com ninguém, nem no meio da nossa família, nem no meio da nossa comunidade, nem muito menos no meio da igreja, Deus, em nome de Jesus. Mas que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, nos conduz nas nossas escolhas. Mesmo, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, nos privar de ter a escolha. Como assim, Senhor? Deixar que outra pessoa escolha. E que o Senhor direcione isso em nosso favor. Em nome de Jesus, assim como Tu fizeste aqui com Abrão. Que Ló escolheu o melhor, mas o Senhor abençoou e prosperou a vida de Abrão. Ó Deus, se conosco. Dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de paz. E continua a nos guardar. Olha, meu Deus, por todo aquele que se encontra aflito nesse dia. Meu Deus, por todo aquele, Senhor Deus, que se encontra, Pai, em meio a uma guerra. Ó Deus, ajuda. Responde e ser presente no seu viver, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor em nossas vidas. Nunca esquece, deixa o Senhor trabalhar no teu viver e não te deixa enganar pelos teus olhos, porque nem tudo que é bonito, que é bom aos nossos olhos, nos faz bem. Então, vamos ser conduzidos sim pelo Senhor Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te dê um bom dia. A paz do Senhor. Até amanhã.